Olha só, a arte é uma ilusão, mas que revela a verdade. Olha que paradoxal. Só para chatear alguns amigos meus, eu costumo dizer que ele é o contrário da religião. A religião se apresenta como verdade, mas é uma ilusão. Mas isso é uma coisa menor, você não precisa se preocupar com isso. O que é importante é se preocupar com a arte. A diferença é que a ciência nos dá o conhecimento através de leis abstratas. A arte nos dá o conhecimento através de formas sensíveis, concretas. Machado de Assis não tem uma teoria sobre o papel da dívida pública no segundo reinado. Isso eu vou encontrar nos historiadores. O professor e general Nelson Werneck Sodré estudou isso. Qual que era o papel da dívida pública no segundo reinado? Em Machado eu não vou aprender isso. Eu vou saber como é que o rentista, ou seja, aquele cara que vive às custas da dívida pública, como é que o rentista vive. Então são duas formas de conhecimento. Uma não é inferior à outra. Pois bem, isso foi trabalhado pela tradição marxista, desde Marx e Engels, até nos anos 30 por Lukács, e depois de 1945, por uma série de estudiosos, franceses, italianos, alemães, russos, húngaros, ingleses, norte-americanos e brasileiros, e latino-americanos, e argentinos, e chilenos, e mexicanos. Tudo isso é um patrimônio. O que essa gente escreveu, o que essa gente pensou, o que essa gente debateu, isso está registrado em livros, em artigos. E isso foi muito publicado no Brasil nos anos 60. A minha geração, talvez não a minha geração, uma geração na minha frente. Mas eu embarquei nesse trem. Quem entrou para pensar o Brasil nos anos 60 tinha um forte conhecimento desse debate que, notem, pensava a arte ao pensar a sociedade. Notem, eu aqui não estou querendo estabelecer nenhuma elaboração teórica, mas quando falei do Machado, não é? Eu falei do rentista. Quando falei do Fabiano, eu falei do latifúndio. A gente só pode apreender, extrair da obra de arte tudo o que ela pode nos dar, se a gente estabelecer as relações entre a arte e a sociedade. Isso foi feito no Brasil no final dos anos 50, ao longo dos anos 60. Aqui houve um patrimônio, se construiu um patrimônio. Eu vou dar apenas um exemplo, para vocês verem o que vocês estão perdendo. Ou melhor, aquilo que fizeram e que querem que vocês percam. Atenção. Todo mundo, espero que todo mundo já viu alguma coisa de, sem dúvida, um gênio. Ele era maluco, hein? E em política, então, ele era completamente doido. Mas era um gênio, foi um gênio no domínio do cinema. Eu me refiro a Glauber Rocha. Glauber Rocha, a gente pode gostar ou desgostar daquilo que ele produziu, mas não dá para apagar o nome do Glauber Rocha na história do cinema brasileiro, e eu diria mais, na história do cinema mundial. Bom, a gente acha que o Glauber Rocha apareceu de repente, saiu lá da Bahia e virou um gênio. Atrás do Glauber Rocha, ao lado do Glauber Rocha, havia toda uma discussão do cinema no Brasil. Havia uma bibliografia de autores brasileiros. Por exemplo, um nome que certamente vocês não ouviram falar, lamentavelmente, que foi Alex Vianney. O próprio Glauber
isso aí a gente pode pensar na nossa coleção, o próprio Glauber escreveu teorizando sobre o chamado cinema novo. O clima dos anos 60, meninos, eu vi, e vocês não sabem o que perderam. Tá? A gente entrava na universidade, o DCE não estava aparelhado pelo partido político. Tá? Pior coisa hoje do movimento estudantil, o que é? O movimento estudantil está aparelhado com o partido político. Uma tragédia, né? Primeiro foi aparelhado pelo PT, depois foi aparelhado pelo PCdoB, e a gente chega ao que, para minha vida estudantil, eu fui dirigente estudantil, fui secretário-geral do DCE. Seria um escândalo. Né? Um congresso da UNE patrocinado pelo governo, os ministros lá, que maravilha, isso é doideira. No meu tempo, o movimento estudantil era de massa e era o vínculo mais vivo da cultura. Glauber Rocha e um bocado de gente seriam impensáveis sem os Centros Populares de Cultura da UNE, o CPC. Onde é que está isso? Onde é que está essa riqueza cultural no exterior e aqui no Brasil? Essa memória foi apagada pela ditadura. A nossa coleção, nossa, parece até que é um negócio particular, né? Do Miguel e minha, nada. Isso aí, se a gente falar para você como é que surgiu essa coleção, eu posso contar duas historinhas. Miguel, mais outros companheiros da Expressão Popular, eu no Rio de Janeiro, na universidade, nós passamos meses e meses amadurecendo essa ideia, que é a ideia de estabelecer, e essa é uma tarefa da Expressão Popular, uma ponte entre essa riqueza que está perdida e vocês. O que essa coleção quer é ser uma ponte entre aquela geração e aquela produção, a riqueza daquela produção teórica e teórica marxista, e vocês hoje. Não é para fazer cabeça de ninguém não, viu? Não se trata de querer transformar as pessoas em marxistas. Trata-se de querer oferecer para as pessoas material sério para que elas pensem com a própria cabeça e formulem as suas próprias ideias. Mas eu podia dizer para vocês, que nós passamos cerca de 1 ano e meio, 2 anos bolando dessa coisa. Foi nada disso. Nada disso. Depois de algumas garrafas de vinho, bom vinho, diga-se de passagem, e retomando a experiência da geração do Miguel, que é a ponta de hoje que a gente quer unir com essa ponte. E conversas com companheiros em São Paulo, conversas com o Leandro no Rio de Janeiro, mas conversas que eram muito... Isso é que é legal, vocês devem achar que isso dá muito trabalho. Dá trabalho, mas é muito gostoso. Muito gostoso. Mexer com arte é uma maravilha. Com estética, melhor ainda. Os artistas trabalham, cansam, e a gente vai lá e tira o que é melhor deles, não é? É um negócio meio parasitário, né? Meio morcego, meio espaçante. Depois de meia dúzia de garrafas de vinho, nós dissemos, olha, para os mais jovens, e esses mais jovens, né? Aí a gente tem que tomar cuidado. É gente de 40 anos para trás. Tá? Mais jovem aqui na nossa linguagem não é 17, 18 anos, 40 anos para trás. Essa riqueza cultural está perdida. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos estabelecer essa ponte. Nasceu assim a coleção Arte e Sociedade, que já tem 3 livros publicados. Vocês podem ver, espero que a eficiência do pessoal da expressão tenha trazido. Miguel e eu, tomando por exemplo, nós não fomos originais nisso, mas tomando por exemplo um padrão que foi muito comum nos anos 60, nós recolhemos as ideias de Marx e de Engels em cartas, em trechos de livro. Nós fizemos uma antologia
uma antologia dos principais textos de Marx e de Engels sobre arte e literatura. Então nós trabalhamos um conjunto, tiramos o conjunto da obra de Marx. Trabalhamos feito capetas. A edição que está aí, a primeira edição, ela tem uns probleminhas de digitação, mas que de forma alguma a desqualificam. Mas ela já está no fim e a nova edição vai sair esperando. Livro perfeito não existe, vocês sabem. Mas vai sair sem os erros, os poucos erros que saíram. Esse livro está sendo muito, como é que eu vou dizer? Está sendo muito útil às pessoas. Está ali, praticamente, o essencial que Marx e Engels escreveram sobre arte e literatura. Se vocês quiserem saber, o essencial está ali. Depois nós nos aventuramos. Nós tomamos uma velha publicação aqui no Brasil do Lukács, que estava esgotadíssima, que as pessoas estavam comprando em sebo, com preços absurdos. Nossa, aqui não funcionando, né? As pessoas estavam comprando na estante virtual por 180, 200 reais, que é Marxismo e Teoria da Literatura, uma excelente tradução do Carlos Nelson Coutinho, nosso companheiro, e também reeditamos, está 20 reais, é isso? Mas aí a gente foi mais adiante. Nós pegamos um texto célebre de um espanhol que, aliás, faleceu há cerca de um mês atrás, aos 95 anos de idade. Esses marxistas são meio lascados, eles morrem 90, 100. Olha lá, aquele lá está inteiro com 77, vai mais uns 30 anos. Um espanhol que vivia no México, Adolfo Sánchez Vázquez, que é muito conhecido, inclusive no serviço social, um texto seu, a Filosofia da Praxis, um texto de filosofia. Nós pegamos um livro dele, que é um belíssimo livro intitulado As Ideias Estéticas de Marx.